Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Tem horas que parece que o mundo está de cabeça para baixo, que o planeta está fora do eixo. A vontade é gritar: pare o mundo que eu quero descer. Mas não existe outra terra. Por isso, a Mercedes-Benz quer ajudar a descobrir um caminho melhor, mais ecológico, mais inclusivo, mais justo. Caminhos para um novo mundo. São diversas iniciativas pela sustentabilidade em todas as unidades e áreas de atuação da Mercedes-Benz. Sim, existe um caminho. Atitudes sustentáveis fazem parte da nossa essência. Devolver água tratada ao ambiente, preferir as fontes de energia renovável e cuidar do bem-estar animal, firmando parcerias globais, ajudando a desenvolver as melhores práticas, faz com que, além de agentes, sejamos a inspiração para que mais pessoas façam algo também. Ser parte de algo maior não tem nada de mágica, mas é mágico. BRF. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Agora a gente vai para o nosso segundo painel da tarde. É um painel que eu também acho muito interessante, porque eu adoro tecnologia, sou suspeito. É o painel sobre tecnologia, mas antes da gente entrar nele, eu queria relembrar. A gente aqui na ferramenta, a gente está usando no Zoom Webinar, a gente tem o Q&A, Q&A aí dentro do Zoom de vocês conseguem clicar nele e mandar perguntas aqui para os nossos palestrantes e também moderadores, tá? Então, peço que vocês utilizem esse meio da ferramenta para interagir com a gente.
para que a gente possa também trazer e tirar, sanar eventuais dúvidas, curiosidades que vocês tenham e aproveitar esses grandes especialistas que estão aqui conosco hoje. E para a gente fazer o nosso painel de tecnologia, também super bem aguardado, eu queria convidar aqui para trabalhar com a gente e apresentar o mini currículo dos palestrantes, o Dr. André Henrique Lemos, advogado, empresarial desde 97, especialista em administração tributária e direito processual civil, professor, palestrante, também conselheiro titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, foi de 2016 a 2018, conselheiro suplente do Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina, TAT, Santa Catarina, de 2012 a 2018, diretor regional de Santa Catarina e conselheiro fiscal do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, IBDE, presidente da Comissão de Governança Corporativa e Compliance do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, IASC, membro da Câmara de Assuntos Tributários, da Fiesc, árbitro e membro da Rede Catarinense de Compliance. André, mais uma vez, quero agradecer você também ter aceito o nosso convite. Eu vou passar a palavra para você também apresentar os demais palestrantes. Um bom painel para vocês. Até daqui a pouco. Olá, tudo bem? Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que nos ouvem aí também. Uma honra participar do Across Regional. É muito importante o assunto, né? Os assuntos todos abordados aí no dia de hoje. E eu convido já, sem mais delongas, aí, agradeço a tua apresentação sobre o meu currículo e convido para compor a mesa virtual o ilustre Dr. Fábio Laxi. Se eventualmente o sobrenome eu não acertei, por favor, me corrija. Ele é responsável pela implantação e manutenção do programa de compliance para a Mercedes-Benz do Brasil e empresas coligadas, com foco no programa anticorrupção, envolvendo comercialização de marcas da Mercedes-Benz, também da Freightliner e Fuso no Brasil e América Latina intensivo, foco em treinamento e comunicação referente a temas de compliance para funcionários e parceiros de negócios. É responsável também pelo monitoramento das listas de sanções internacionais, bem como programa de prevenção de lavagem de dinheiro, a prevenção de riscos, né, a riscos de violações ao FCPA ou legislações internacionais. Tem pós-graduação em Administração Financeira pela FGV, uma outra pós-graduação em Administração Industrial pela USP e é graduado em Engenharia de Produção pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Também convido, com muito prazer, né, igualmente, a doutora Fernanda Fino, advogada, pós-graduada em Direito Socioambiental, com MBA em Gestão Empresarial, com mais de 15 anos de experiência em contencioso e consultivo civil, atuação em escritórios de advocacia em jurídicos internos de instituições financeiras e, nos últimos anos, dedicou sua carreira para a área de compliance e governança corporativa. Atualmente, é diretora de risco e compliance da eBanks. E o terceiro convidado, também seguindo aí a honra e o prazer aí de convidá-lo, Dr. Reinaldo Goto, engenheiro mecatrônico, formado pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em Marketing e Finanças, MBA Internacional em Berlim e MBA em Agronegócio pela USP. Atuou por mais de 20 anos na Siemens e em diversas funções, incluindo engenharia, logística, estratégia e regulatório. Foi CEO da Iriel Indústria e Comércio Limitada, Compliance Officer da Siemens do Brasil entre 2015 e 2018, chefe Compliance Officer da BRF desde agosto de 2018. Também é membro da plataforma Ação Corrupção e coordenador do Comitê de Governança do Pacto Global da ONU, é membro board do FGV Ethics
e também membro do Conselho do Pacto pelo Esporte e membro da Comissão de Práticas Corporativas responsáveis pela OCDE. Então, devidamente apresentados, passo a palavra ao Márcio para darmos sequência aí nos trabalhos. Eu acredito, né, Márcio, seguindo a ordem estabelecida pelos apresentados, né? Então, imagino que agora nós ouçamos aí o Dr. Fábio Lax, é isso? Maravilha, então. Não, André. Acho que nós vamos começar pela minha exposição, né, Fábio? E aí eu consigo fazer a introdução. Exatamente. Primeiro as damas. Tá bom. Não vou seguir na gafe, então, desculpe, doutora Fernanda, passo a palavra para você e desejo aí uma boa exposição. Imagina, André, não há do que se desculpar, eu quero primeiro fazer aqui a minha tietagem. Para mim é uma honra e um prazer estar do lado desses dois profissionais nesse painel. Sempre admirei o trabalho de ambos e quando vi que eu dividiria esse painel com eles, eu entrei em semi-parafuso pensando o que eu poderia agregar numa discussão com esses dois monstros da área. Então, para eu não disputar conhecimento que eu não tenho, efetivamente, tanta bagagem, tão pouco história como esses dois, eu trouxe para vocês uma apresentação que vai ser bastante introdutória para que a gente consiga fazer e eles consigam, e nós consigamos conversar nesse nível altíssimo de teoria que todo mundo tem aqui. Eu vou compartilhar aqui minha tela, vocês me avisem caso não estejam conseguindo enxergar. Acho que agora tá todo mundo conseguindo enxergar. Bom, como o tema do nosso painel era bastante amplo, eu quis trazer para vocês uma correlação entre o uso da tecnologia e efetivamente os pilares de um programa de compliance. Hoje, mais do que nunca, a gente vive num mundo tecnológico em vários sentidos, e a tecnologia pode e ela deve ser a melhor amiga de um programa de compliance bem-sucedido. A gente saber, nós como profissionais da área, sabemos utilizarmos estas ferramentas de maneira eficiente e inteligente, proporciona para que a gente tenha uma estrutura mais robusta, composta por ferramentas estratégicas e capazes de impulsionar, otimizar, mensurar e principalmente escalar processos de uma maneira que não seria possível não fossem essas ferramentas. E aí, para entender um pouquinho melhor o uso disso na prática, eu trouxe alguns pilares de um programa básico de compliance para que a gente consiga identificar soluções tecnológicas vinculadas a cada um deles e aplicadas à nossa área. E antes disso, eu queria trazer uma reflexão que possivelmente nos vai conduzir também às discussões posteriores à explanação. Já faz 2 anos que nós estamos vivendo em um ambiente completamente fora do nosso padrão. A pandemia ela veio escancarar, e eu já falei isso numa exposição anterior, ela escancarou deficiências de determinadas empresas em termos de planos de continuidade de negócio. Quem achava que aquilo era só um teste e que aquilo era só uma percepção da equipe de plano de continuidade de negócios, sentiu na pele a necessidade de uma área bem estruturada nesse sentido. E nada disso seria possível, um bom plano de contingência de negócio, um trabalho remoto ou a manutenção de determinadas estruturas, não fosse a tecnologia que permeia toda essa situação. Então, vamos falar um pouquinho aqui de 6 pilares específicos de um programa de compliance ou de uma área de risco e compliance. Integridade ética, vamos falar de um pouco de prevenção, lavagem de dinheiro e anticorrupção e suborno, treinamento, conscientização, gestão de riscos como um todo, Trend Topic, ESG e controles internos. Quando a gente entra num pilar de integridade e ética, a gente fala que a tecnologia nos permite otimizar o fluxo de informações recebidas através de um canal de denúncia. O
próprio canal de denúncia é uma ferramenta que se utiliza de tecnologia para garantir o anonimato, a confidencialidade e o sigilo. Além disso, ela pode ser uma grande aliada de mitigação de conflitos de interesse, porque nos processos de apuração e investigação, existem ferramentas que nos permitem personalizar os caminhos específicos do recebimento de cada uma das denúncias, mitigando ali que determinados membros do comitê eventualmente denunciados, do comitê de conduta eventualmente denunciados, recebam aquilo de uma maneira inapropriada. A segurança proporcionada por essa tecnologia reforça o canal e inspira a confiança dos colaboradores. Eu assisti um finalzinho do painel anterior e se debateu muito sobre canal de denúncia e confidencialidade, o anonimato e a necessidade de implementação de um bom programa, de um bom canal de denúncia para a manutenção de um programa de integridade efetivo. O Reinaldo tinha trazido isso como um tópico necessário para essa discussão, mas quando a gente fala aqui de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e de políticas e programas de prevenção à corrupção e suborno, como é que a gente entra neste tema sem falar de um bom ferramental para processos de due diligence? Não existe. Não existe um programa de prevenção à lavagem de dinheiro ou qualquer tipo de monitoramento efetivo transacional se eu não tiver ferramentas eficazes para que a gente faça uma boa diligência e sucessivamente monitore aqueles clientes, aqueles empregados, aqueles parceiros ou qualquer tipo de stakeholder que tenha interferência dentro dessa empresa. A gente fala de conscientização e treinamento. Esse tema parece muito simples quando a gente traz, mas ele é a base de um bom programa de integridade e de compliance. Quanto maior o número de funcionários de uma empresa, maior a necessidade de controle e automação no processo de treinamento de temas sensíveis. E independente do tamanho dessa estrutura, a tecnologia nos possibilita diversificar os tipos de treinamento, segmentando em públicos e temas específicos. Além disso, é graças a ferramentas de tecnologia que a gente pode ter treinamento remoto. Voltando ao que eu disse lá no comecinho da minha explanação, faz 2 anos que ninguém põe os pés em determinados escritórios. Como que você dissemina cultura para funcionários que não estão mais presentes e que não podem ter esse contato com aquilo que a equipe de treinamentos ou com aquilo que o core business da empresa faz? É através do ferramental. As ferramentas nos auxiliam também na mensuração e no acompanhamento desses treinamentos. É aí que eu garanto que todos os funcionários estão sendo treinados, é aí que eu garanto que os meus parceiros conhecem o meu código de conduta. É através deste tipo de ferramental que eu consigo ir mais longe e alcançar todos aqueles que trabalham conosco. As ferramentas como rede social, ferramenta de comunicação interna, plataforma, software de gamificação, facilitam a disseminação de informações essenciais para toda a empresa, de uma forma que, para fintechs, como a que eu hoje trabalho, é essencial. Por quê? É veloz, é rápido, é efetivo e tem baixo custo. Quando a gente entra em gestão de riscos, como é que eu faço um bom mapeamento de riscos e manutenção de controles e vinculação de planos de ação e acompanhamento de planos de ação? A tecnologia por trás disso me permite ter gastar menos tempo nisso e otimizar os processos de acompanhamento. E são inúmeras. Aqui eu não vou trazer para vocês soluções ou exemplos de ferramental. A ideia aqui é trazer para o debate como isso nos auxilia no dia a dia de uma área de risco e compliance. Em se tratando de programas de ESG, através das soluções tecnológicas, a gente pode
garantir a rastreabilidade e a transparência das ações que estão sendo implementadas com relação à comunidade, ao meio ambiente e aos próprios funcionários. O mapeamento das práticas que hoje já existem na empresa e daquelas que podem ser implementadas para que haja um efetivo programa de ESG, elas necessariamente precisam estar mapeadas e vinculadas a um bom sistema, para que isso ganhe escala, para que isso chegue aos meus investidores, para que as pessoas que trabalham nessa empresa também se sintam parte desse todo, se sintam parte desse programa. E, de novo, para acompanhar essas ações, como é que eu faço a mensuração dos indicadores de um programa? E aí entram as ferramentas possíveis. É aí que eu consigo mensurar a efetividade desse programa. Controles internos, fraude interna, possíveis desvios, verificação de falta de responsabilidade de determinadas áreas no que tange a controles vinculados à regulação, a medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, medidas de corrupção e suborno. Hoje eu não preciso mais controlar isso através de Excel. Existem inúmeras outras possibilidades para que eu consiga trazer esse mapeamento para dentro da minha empresa de uma maneira eficaz e com baixo custo. E aí a gente entra justamente no grande cerne desse debate. Quais os outros impactos da tecnologia por trás de um programa de compliance? Além de controlar e bloquear dispositivos móveis, por exemplo, sites, softwares e aplicativos que possam representar algum risco de proteção de informações sensíveis e confidenciais, que impactam a efetividade do sistema de segurança da informação, a gente conta com tantas outras ferramentas que proporcionam maior segurança nisso. O trânsito de dados e de informação, hoje em dia, ele é um caminho sem volta. Entretanto, ele precisa ser feito de maneira segura, ele precisa ser feito de maneira eficaz. Essa é uma das preocupações de programas de compliance de empresas que se preocupam com a sua responsabilidade e com a responsabilidade de guarda de dados de seus usuários. O compliance, através de uma análise ágil e estratégica, é que a gente consegue demonstrar o valor agregado da nossa área. E as entregas disso e os processos que impactam diretamente no crescimento do business são por nós resguardados, são pela área de compliance resguardada. E afinal, a gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não mensura. E essa mensuração, ela vem através de ferramental tecnológico. E o grande valor agregado de uma área de compliance, qual que seria? É a disseminação da nossa cultura. O painel anterior falou bastante também de disseminação de cultura, de trazer essa necessidade de vincular os valores da empresa. É através de e esse é o grande valor, a disseminação de uma cultura de compliance. Como que a tecnologia influencia na construção de uma cultura de compliance? Essa é a reflexão que eu gostaria de fazer e que a gente pode trazer para o debate aqui. Como que a tecnologia nos auxilia nesse desafio? Inúmeras são as formas, inúmeras. E eu vou destacar aqui 2 pontos. O primeiro deles, através da governança de processos. A governança traz para a organização controle e, principalmente, transparência na tomada de decisões. É com isso que a gente gera um ambiente de confiança e responsabilidade por parte dos nossos colaboradores e parceiros. E isso facilita a importância do programa de compliance para todos os parceiros e para os nossos colaboradores. E o segundo ponto é justamente através da conscientização e da comunicação. É através do ferramental tecnológico que a gente consegue atingir a todos, independente do lugar onde eles estão, sejam colaboradores, stakeholders ou parceiros. Hoje, eu não teria a possibilidade de ter treinamentos presenciais ou fazer grandes
momentos de debate com as nossas equipes, sejam elas as equipes de compliance, sejam elas equipes chaves dentro de cada uma das nossas empresas, não fosse a utilização de ferramentas de comunicação. E, mais uma vez, não há passo atrás. Não existe mais, depois desses últimos 2 anos, empresa que diga que não vai se adaptar a minimamente um trabalho híbrido. E aí cabe a nós, profissionais da área, o grande desafio de sermos responsáveis pela disseminação da cultura de compliance, seja ela através de treinamentos presenciais para aqueles que vão se sentir confortáveis em voltar para nossas estruturas, seja através de ferramental tecnológico para que a gente atinja cada uma dessas pessoas em qualquer lugar do mundo onde elas estejam. Essa era a parte introdutória do nosso painel. Ok. Passamos ao Dr. Fábio ou ao Goto? Dr. Fábio, né? Vamos lá, e aí então, o Reinaldo finaliza. Sim, bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo Observatório Social e pelo nosso Congresso Pacto pelo Brasil, mais um ano, né? Eu acho que a gente tem sempre que se reinventar, como bem dito aí pela Fernanda, né? Tínhamos presenciais, agora já estamos também nesse segundo ano com esse modelo online, né? Temos que nos readaptar e nos reinventarmos, né? Agradeço também a participação aí da Fernanda e do Reinaldo, uma honra para mim participar desse painel junto com vocês, com o Márcio e com o André também, né? Então, pegando um gancho do que a Fernanda falou, né? Eu acho que é muito importante aí, quando a gente vê um painel Tecnologia em Compliance, o que significa isso, né? Nesses dias de hoje, né? O que é essa cultura? Como é que a gente pode levar isso para todos, né? Quando a gente fala Tecnologia em Compliance, a gente enxerga esses sistemas grandes, pesados, né? Que gerenciam muitas informações. Isso é uma solução que a gente tem. Do outro lado, a gente tem que também pensar em baixas plataformas, como a gente consegue atingir números de pessoas, né? No nosso caso, na Mercedes, logicamente, a gente tem sistemas corporativos, né, que, por exemplo, para casos de due diligence, que eles administram mais de 7 mil parceiros aí mundialmente, então é uma plataforma muito pesada, com acesso mundial, né? Isso veio com uma onda de grandes empresas, grandes corporações, com esse programa de compliance, com essa disseminação, através da tecnologia, através de treinamento, através de comunicação, que chega nas suas subsidiárias. E, nesse momento, eu queria compartilhar um dos tópicos que eu vou puxar esse gancho que a Fernanda comentou, que é a parte de gamificação. Porque quando a gente pega um sistema pesado, a gente vai tentar implementar isso para os nossos parceiros, é uma coisa difícil para todos, né? Nós, dentro da fábrica, nós temos cerca de 10 mil colaboradores, né? Que nós podemos ter uma solução caseira dentro da fábrica, que a gente tem um acesso fácil para todos os nossos colaboradores que estão dentro dos nossos muros, ali dentro das nossas plantas, né? Mas quando a gente começou a pensar num programa ido de 2018 para os nossos parceiros concessionários, como a gente pensou isso, né? Nem tínhamos pandemia naquela época, né? Mas a gente pensou, nós colocamos dentro do programa de excelência de todos os nossos parceiros, com nossas concessionárias, um tópico de compliance, para incentivá-los a ter essa cultura de compliance. Isso, naquele momento, foi dar esse primeiro pontapé com a alta gerência de todos os concessionários. Eles compraram essa ideia para implementar um programa de compliance. Aí, nesse meio tempo, a gente já começou também a ter aquela semente na cabeça, como a gente pode trabalhar também de uma forma como responsabilidade social, como a gente pode atingir não só a alta gerência de todos os nossos parceiros, mas todos os funcionários. Como a gente pode chegar nos funcionários dos concessionários? E aqui, no nosso caso, nós estamos falando aqui, pegando o exemplo que nós estamos no terceiro ano, esse ano, dessa implementação, de quase 4 mil pessoas em 25 países, em 280 localidades diferentes, em 280 cidades, seja no Brasil, seja no exterior, na América Latina toda, rodando em 3 idiomas, português, espanhol e inglês. Como a gente atinge esse público, né? Então, um analista de vendas de um concessionário na Guatemala, um garantista em Tocantins,
um outro aqui em São Paulo. Como a gente atinge essas pessoas? A ideia é como a gente consegue colocar uma semente de compliance na cabeça dessas pessoas. Qual a importância do compliance para o dia a dia, não só ele como funcionário de uma empresa, mas também para a sociedade, né? Então, isso que a gente começou a desenvolver, a gente começou isso de uma forma, lógico, não numa plataforma pesada, a gente buscou isso, uma solução através de uma startup, que ela consegue fazer uma solução sobre medida para nós, de acordo com a nossa necessidade, uma coisa com custo baixo, né? E uma coisa que a gente consegue também ter uma cobertura grande em termos desses 25 países que eu comentei, né? Então, nós começamos uma primeira onda para colocar aquela semente, né? O termo compliance, para nós, que nós somos do meio, é simples, né? Porque a gente também utiliza esse termo em inglês, né? A gente trabalha muito também dentro da nossa empresa o termo integridade. O sinal do Fábio para vocês. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Ok. Então, a gente começou a trabalhar não só o conceito de compliance, essa tradução é muito difícil, a gente começou a trabalhar também como integridade. Então, o primeiro ano que a gente soltou isso para colocar aquela semente na cabeça de 4.000 pessoas na América Latina toda, né, como funcionários de empresas nossas, são terceiras, né, fala assim, o que é integridade? Como você enxerga conflito de interesses? O que é corrupção para você? Né? Cada um tem sua ideia na cabeça. Então, nós começamos a colocar essa cultura na cabeça de todos, né? Aí, logicamente, no ano seguinte, que isso foi o ano passado, nós já começamos a colocar alguma coisa em relação à própria nossa lei de corrupção aqui do Brasil, com um programa de compliance também estipulado no decreto 8420 que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é de acordo também com o programa de compliance que a gente tem no grupo Daimler, né? No grupo Mercedes. Então, nós começamos a trabalhar isso de uma forma, de um lado, junto com os nossos parceiros de negócio, com a alta gerência, eles como pessoas jurídicas, com contrato conosco, mas também com os funcionários dessas pessoas que a gente coloca essa semente na cabeça delas. Então, no primeiro ano, como eu comentei, foi essa geral sobre o que é integridade, o que é corrupção, o que é o conflito, o que é uma lavagem de dinheiro, e no ano seguinte, a gente já colocou que já todos os parceiros nossos já tinham uma pessoa responsável por compliance, então você fala com essa pessoa, né? Essa pessoa vai ser responsável por esse canal de ética na sua localidade, por um programa de treinamento e comunicação, ter um canal de ética implementado, qual a importância de ter um canal de ética, qual a importância de você ter contratos com cláusula anticorrupção, né? E aí a gente continua isso com esse ano, com uma análise de riscos do seu negócio, por que é importante, porque é importante você fazer uma due diligence nos seus parceiros, não só nós fazemos uma due diligence nos nossos parceiros, mas porque é importante para você fazer também. Por que você é importante, você como funcionário da empresa, falar determinadas coisas com o seu superior, né? Então, esse monitoramento contínuo, um processo de seleção de funcionários, por que é importante? Então, nós estamos conseguindo disseminar isso com todos os nossos parceiros, não só, como eu comentei, como que a gente tem contrato, mas também a gente conseguiu colocar, desse outro lado, uma semente de compliance, uma semente de integridade, também para mais de 4.000 pessoas aí na América Latina toda, falando exatamente sobre esse tema, de uma forma fácil, de uma forma simples. A ideia é, a gente coloca programas de 5 a 10 minutos por semana, cada programa tem 6 semanas, mais ou menos, tem um vídeo ou uma apresentação interativa e depois tem um game. Pode ser um asteroide, atirar no asteroide, uma corrida de carro, uma forca, sobre o assunto que você acabou de aprender. Então, a gente acaba introduzindo isso de uma forma bem light, bem leve, né, para a cabeça de todas essas pessoas, que a gente tem essa esperança que isso seja disseminado também na casa dele, no ambiente social dessa pessoa também. Essa é a nossa contribuição também que a gente gosta de fazer para todos os nossos parceiros e também, né, esses funcionários de nossos parceiros. Não sei se eu tenho conseguido dar uma ideia geral do que é esse programa que a gente tem. Ok, obrigado, Fábio. Eu acho que, como notas aí introdutórias muito interessantes, eu penso também nessa questão, claro, uma realidade como a empresa da qual trabalhas, também uma realidade um pouco diferente
grandiosa maioria das empresas brasileiras, mas tocasse num ponto muito importante, né? E outras pessoas também anteriormente, né? Olha, comece, né? Se não dá para fazer algo mais complexo, vamos fazer com a criatividade o dever de casa, né? Eu costumo, às vezes, até brincar, olha, preferível ter um feijão com arroz bem feito do que a gente ficar sonhando com um prato mais sofisticado, né? Então, essa questão da criatividade eu acho muito interessante. Às vezes, o canal de denúncia, por exemplo, né? Canal de denúncia em toaletes, né? Às vezes acaba sendo eficiente, eficaz e também com baixíssimo custo para que a coisa se comece, né? Mas, enfim, também sem me alongar, passo agora para o Reinaldo Goto para que faça suas considerações aí iniciais e aí depois, então, a gente debate mais os assuntos. Bem, boa tarde a todos e a todos, tá? Muito obrigado aí pela apresentação, Márcio e André, tá? Gostaria de agradecer oficialmente aí também, tá? Ao Ney, a Roni, né? Parabenizar pela quinta edição, né? Do Pacto pelo Brasil, tá? Participei de todas as quintas edições, acho que só me convida porque dou sorte, talvez, para que no próximo ano também tenha o evento, tá? Para mim é uma grande honra aqui compartilhar esse painel com pessoas tão admiradas, né? O Dr. Fábio, tá? E a doutora Fernanda, tá? Que eu agradeço muito pelas palavras, tá? Mas como todas as mulheres, né? Acho que sim, talvez tenha aquela questão da síndrome do impostor, né? Porque acho que abrilhantou tão bem aí a parte introdutória, tá? Que acho que resta pouco para a gente discutir um pouco aqui sobre a questão de tecnologia, né? E fico feliz também de ter outro engenheiro, Fábio, que normalmente eu participo de painéis onde eu sou o único engenheiro no meio de uma série de advogados também. Eu acho que, bem, algumas reflexões iniciais, né? Eu acho que muito se discute, né, que nós estamos hoje na sociedade da informação, que as empresas mais valiosas do mundo, né, são empresas que não têm ativos fixos, né? Acho que a própria eBanks é um exemplo disso, tá? Uma empresa que não tem grandes ativos, além necessariamente, né, da beleza da tecnologia por trás, né? E dentro desse contexto, né, acho que o matemático britânico, né, o Cliff Hunt, né, ele cunhou uma frase, né, que é bastante famosa, né, que a informação é o novo petróleo. Mas mesmo assim, tá? Eu acho que nós relutamos muitas vezes, né, na área de compliance, talvez por questões históricas, né, por adotar algumas tecnologias, até porque às vezes elas podem ser por vezes caras ou complicadas, tá? Mas essa sugestão do André, tá? Acho que é muito válida, tá? É uma sugestão que nós temos discutido desde a primeira versão desse congresso, né? Ou seja, existem várias maneiras de você solucionar o mesmo problema, tá? Comece de alguma maneira, tá? Comece de uma maneira simples, tá? Comece de uma maneira ágil, como a Fernanda falou, tá? Mas leve em consideração, né, que existe um caminho, tá? E eu gostaria de trazer aqui pelo menos 4 linhas de tecnologia, né, para não dizer 5, tá? Onde a gente pode ver que você pode ir do zero, tá, até o que é o mais sofisticado de tudo, tá? Então, acho que tá bem descrito lá a primeira relacionada ao que nós chamamos de Big Data, tá? Big Data por quê? Tá? Porque nós vivemos justamente na sociedade, tá? Onde cada vez mais nós temos os chamados 3 Vs para a definição, tá? Do que seriam, né, um sistema com com Big Data, que seria não só a questão do volume, tá? Ou seja, volumes cada vez mais crescentes de dados, tá? Com velocidade, ou seja, com uma velocidade muito rápida, tá? Ou seja, você só ter uma montanha de dados não caracterizaria como sendo um Big Data, tá? Você precisa ter volume, velocidade e variedade, tá? Ou seja, uma variedade bastante grande de dados, tá? Tem gente que adiciona normalmente mais 2 Vs, tá? Da veracidade, que é muito complicado hoje em dia, tá? Ou seja, quais informações são verdadeiras ou não, tá? E a questão do valor também, tá? E por que, né, investir nesses sistemas de Big Data? E aqui, quando eu falo investir, tá? Não só como compliance officer adquirido, mas também para uma pequena startup ou uma pequena empresa, e temos excelentes empresas brasileiras, tá, que entenderam essa oportunidade de negócio, né, e criaram
suas empresas em torno desse conceito, tá? Da necessidade da gente fazer realmente as chamadas due diligence, né? Cada vez mais complexas, né? Ou seja, as due diligence iniciais, né? Olhando um pouco para a questão de listas restritivas, tá? Ou mídias negativas, ou decisões adversas do mundo judiciário, tá? Mas, né, dentro daquelas 3 letrinhas que viraram até um jargão hoje no mercado, né, do ESG ou ASG em português, tá? Olhando também não só os temas de governança, né, combate à corrupção, cartel, lavagem de dinheiro, tá? Mas também problemas das empresas relacionadas a tópicos ambientais e sociais, tá? Então, listas restritivas também, né, relacionadas ao trabalho análogo escravo, trabalho infantil, tá? Ou eventuais sanções, tá? Que não sejam só sanções do âmbito de anticorrupção, mas também do âmbito ambiental, tá? Então, dentro desse contexto, vamos dizer assim, tá? Com uma velocidade, um volume, tá? E uma variedade cada vez maior de informações, tá? Sim, comece fazendo buscas simples, tá? Eu talvez, né, seja um pouco mais velho, vamos dizer assim, tá? E comecei realmente fazendo due diligence, né? Entrando no Google, colocando o nome da empresa mais corrupção, tá? Para ver o que aparecia, tá? E se você não tiver nenhuma ferramenta, tá? Pelo menos comece com essas ferramentas. E eu gostaria, inclusive, de elogiar no Brasil, que o Brasil ele criou, tá? Um sistema também bastante robusto, né? Com algumas listas bem definidas pelos órgãos, tá? Onde vocês podem acessar elas, tá? E a lei de acesso à informação brasileira também, né? Permite uma série de pesquisas, né? Sem nenhum tipo de custo, tá? Mas, obviamente, né? Se você começa, né, a enveredar por esse caminho, você fatalmente vai se deparar, né, com a necessidade, como a Fernanda bem explicitou na apresentação dela, tá? De adquirir uma ferramenta, tá? Que consiga necessariamente capturar, tá? Esse grande volume de dados, tá? E com bases em padrões de riscos, tá? Em critérios pré-definidos, tá? Já te trazer um relatório com alguns achados, ou eventualmente sem nenhum achado, tá? Mas que te permita fazer essa análise para que você cumpra necessariamente, tá, com alguns dos requisitos básicos do seu processo de compliance, tá? Então, Big Data acho que é uma primeira tecnologia que precisa ser necessariamente analisada, tá? O segundo tipo de tecnologia foi muito bem explorado pela doutora Fernanda também, tá? A questão de workflows, tá? Então, assim, tá? Sistemas que tenham fluxos não só de aprovação, tá, mas de encaminhamento, né, sejam eles para canais de denúncias, tá, ou para você garantir necessariamente que as alçadas de aprovação foram completadas, tá, ou que os procedimentos previamente definidos, tá, eles também tenham sido completados, tá. Então, de novo, tá, você precisa necessariamente disso? Não, tá. Como o doutor André bem falou também, tá, se você não tiver nada, né, uma caixa no canto, né, no banheiro, né, para que as pessoas coloquem lá necessariamente, né, as denúncias delas sem ninguém ver, tá? Pode ser um primeiro um início do processo, tá? Mas logo talvez você vai se deparar, tá, com um questionamento das pessoas, tá? Mas que garantia que eu tenho, tá, que alguém não vai, né, alguém que não deveria, tá, vai chegar lá, quebrar o lacre daquela caixinha e vai ver a minha denúncia, né, ou, né, algum bisbilhoteiro vai fazer isso, tá? Então, a tecnologia também ajuda nesse processo, tá? Mas como o doutor André bem falou, tá? Primeiro é necessário a mudança da cultura, tá? Ou seja, que as pessoas tenham confiança que necessariamente aquela denúncia vai ser tratada de alguma maneira, tá? Porque, assim, se você nunca teve nenhuma reclamação ou se você não tem um processo bem estabelecido, não é porque você vai adotar a tecnologia que do dia para a noite vão começar a surgir as denúncias, tá? Então, acho que, assim, é preciso, primeiro, ter uma cultura com a governança bem estabelecida, que as pessoas entendam que aquilo ali vai ser tratado de uma maneira séria, com a devida confidencialidade, tá? E esses sistemas de workflow, né, que a doutora Fernanda bem explicou, tá? Eles também ajudam bastante. Tá? Terceira tecnologia que eu acho que também é bastante interessante, né, são as tecnologias de
de tracking, que eu chamo, tá? Que normalmente, né, para você ter necessariamente os registros, tá? De completude relacionado a algumas atividades, tá? Sejam elas, né, para atendimento das obrigatoriedades, para que todas as pessoas assinaram ou receberam o código de conduta, tá? Para que as pessoas, né, realmente tenham participado dos treinamentos, tá? Para que elas tenham confirmação que ela tenha feito, tenha observado algum tipo de comunicação, tá? E óbvio, né, quanto mais inteligente, né, ou quanto mais lúdico, ou quanto menos oneroso, né, como o Dr. Fábio bem explicou aqui, tá? Às vezes, né, com um sistema de gamificação, né, que tenham incentivos, né, mesmo que sejam minimamente virtuais ou alguns pequenos incentivos, tá, para que a pessoa, tá, complete aquelas atividades e você consiga demonstrar, tá, que as pessoas, né, conhecem o código, entenderam quais são as políticas da empresa, tá? Isso é bastante importante, tá? Então, Big Data, a questão dos workflows, tá? As questões dos trackings, tá? E, né, acho que é bastante importante, né, para que tenha, tá, os sistemas de monitoramento, tá? E aqui os monitoramentos, tá, eles podem ser meramente amostrais, vamos dizer assim, tá? Ou você pode ter também sistemas um pouco mais sofisticados, tá? Como sistemas chamados DLP, né, de Data Loss Prevention, que você tem palavras-chave que vão buscar necessariamente dentro da sua base de dados ou nos fluxos de mensagens, tá? Se alguma pessoa está compartilhando um número excessivo de arquivos com e-mails externos, tá? Ou se ele está baixando, né, um número excessivo de informações, tá? Através de algum device, tá? Seja ele um pendrive, tá? Ou seja, algum tipo de captura indevida, tá? Mas como o Dr. André bem falou, tá? São soluções, tá? Que necessitam, vamos dizer assim, tá? Não só de investimento, mas também, né, de uma certa inteligência e de uma estruturação por trás disso, tá? Então, assim, a definição dos padrões de riscos, né? Sejam esses padrões de riscos, tá? Notas sequenciadas, números redondos, tá? A chamada, sei lá, viagem impossível, né? Ou seja, a pessoa almoçou 2 vezes no dia em 2 locais separados, tá? Essas são tecnologias, vamos dizer assim, tá? Que foram muito bem executadas, inclusive, tá? Pelos observatórios regionais, tá? Com uma certa inteligência, ainda que analógica no primeiro momento, né? Mas que com essas ferramentas mais sofisticadas de monitoramento, tá? Elas ganham um potencial muito maior, tá? Eu dou um exemplo aqui da BRF, tá? Que nós fazíamos esses monitoramentos de uma forma que eu chamo, tá? Semi-digital, ou seja, mesmo no mundo digital, né? Mas com processo meio que amostral, mas que depois da implementação de um sistema mais robusto, né? Nós aumentamos em quase 200 vezes a capacidade de processamento desses tipos de chamados red flags, tá? Ou dos temas que nos chamavam a atenção, tá? Então, acho que, inicialmente, elencar esses 4 temas, tá? E, talvez, né, a nova fronteira, ou, vamos dizer assim, tá, onde eu vejo que muitas empresas têm investido, né, seria, né, na questão também da inteligência artificial, né, que tem ajudado, sem dúvida nenhuma, né, em uma série de temas, tá? Mas ainda, né, com alguns dilemas éticos e principalmente, né, com alguns grandes desafios com relação a não só a efetividade, né, mas também justamente a questão da efetividade das soluções. Tá? Acho que seriam as minhas considerações iniciais e ficou, de novo, tá, muito agradecido de ter sido convidado mais uma vez, né, para participar aqui, né, muito honrado de compartilhar esse painel, né, e antecipadamente já agradecido pelas perguntas e principalmente pelo debate, tá bom? Doutor André. Obrigado, doutor Reinaldo. Muito interessante, na verdade, as 3 exposições com alto grau de informações, né, para o público. Acho que aí está uma das nossas aí riquezas também, né, de compartilhar essas experiências. E temos algumas perguntas aqui para colocar para os 3, e
eu vou começar com uma sobre LGPD e estabelecer a seguinte forma. Eventualmente, se mais de um quiser se reportar, né, seguimos, de repente, a ordem aí das exposições, né? Doutora Fernanda, doutor Fábio, doutor Reinaldo, e quem se achar aí mais habilitado, seguindo nessa ordem, é a minha sugestão, tá? Primeiro, então, com relação à LGPD, né? Com ela, né, que veio aí nesse segundo semestre de 2021, o que pode limitar o uso das tecnologias, das quais, né, vindo com a LGPD, quais nós deveremos ter assim como pontos de atenção, né? Então, LGPD e tecnologia, o que ela traz aí de maior atenção para nós nesse início de vigência dela? Eu acho que falar de LGPD e tecnologia, a gente não pode fugir do ponto principal, que é consentimento. Hoje em dia, dado é meio clichê a gente falar de dado como sendo um ativo, etc. e tal, e no fim do dia, o grande X da questão é sempre o consentimento. Quem é dono dos meus dados sou eu só autorizo os demais a mexerem ou fazerem qualquer coisa com eles se eu quiser. Então, está aí o grande desafio. A utilização disso de forma produtiva, aí a gente pode discorrer aqui por 15 dias, se a gente quiser, principalmente nas nossas áreas. Voltando ali para aquilo que a gente trouxe para dentro dos programas de integridade, ética, compliance e tantos outros, o compartilhamento de dados entre as áreas para benefício do usuário é imensurável. A questão é a transparência e o entendimento desse usuário de que isso é um benefício e não um malefício para ele. Entretanto, a gente está falando aqui num país chamado Brasil. O pessoal é criativo. O pessoal trabalha para que isso seja usado de maneira não tão positiva. E aí que entra efetivamente o nosso trabalho, no fim do dia, o trabalho das áreas de antifraude, o trabalho das áreas de prevenção à lavagem de dinheiro. É infinita essa discussão. Meu ponto de vista, LGPD veio para proteger efetivamente essa questão para proteger o usuário, mas sem dúvida nenhuma para que haja um maior entendimento de como esses dados devem ser usados pelas empresas para um benefício do usuário e não o contrário. Alguma consideração? Não sei se Fábio. Pronto? Oi? Não, eu achei excelente, Fernando, uma palavra que você falou, transparência, né? Ficar claro para todos por quê, né? Hoje em dia, antigamente era muito fácil, né? Posso fazer determinado tipo de negócio, determinado tipo de ação, né? Não, né? Sim. É fácil falar não, né? Seja para o que for. O desafio que todos nós temos trabalhando no departamento de compliance, para qualquer aspecto, o que eu preciso fazer para conseguir um sim? Né? Quais os riscos que precisam ser mapeados? Né? Então, falando específico de LGPD, a primeira coisa para mim é também, além do consentimento, é o mapeamento. Do que nós estamos falando? Né? Então, eu tenho que mapear tudo, tem que ter consentimento. Do que eu preciso ter consentimento? Quais são as informações que eu vou trabalhar? Onde elas vão estar armazenadas? Quem vai manipular? Estamos falando de informação dos próprios funcionários, de clientes, de fornecedores, de visitantes. É um universo gigante, né? Mas, assim, acima de tudo, o nosso desafio é o que eu preciso fazer, seja no pacote anticorrupção, lista de sanção, LGPD, né? O que eu preciso fazer para viabilizar o negócio da melhor maneira possível e mitigando os riscos para a empresa. Acho que esse é o principal desafio aí que a gente tem desse guarda-chuva enorme aí, que é de compliance, né? Tanto envolvendo o que o Renato bem colocou, né? Seja de ESG, Big Data, LGPD, anticorrupção, lavagem de dinheiro, tudo isso nosso desafio do dia a dia como viabilizar os negócios da melhor maneira possível, mitigando da melhor forma os riscos, tanto para a empresa quanto para nós mesmos, né, como funcionários das empresas. Talvez, acho que só para complementar, além de, obviamente, né, muito bem
exposto na questão do consentimento. Eu acho que uma reflexão que sempre tem que ser feita sobre a luz da LGPD, tá? É principalmente o que você não deve perguntar, né? Eu falo isso, tá? Porque a tecnologia, e aí, voltando à sua pergunta, André, tá? Doutor André, a tecnologia permite tudo, né? Ou permite um monte de coisa, tá? Mas tem coisas que você não deveria perguntar, tá? Então, acho que assim, é meio que falta de educação, né? Ou você não deve nunca perguntar a idade de uma mulher, né? Obviamente, a doutora Fernanda é a mais nova de todas aqui, tá? Mas você não deveria perguntar algumas coisas. Eu falo isso, tá? Porque, invariavelmente, tá? Mesmo a tecnologia permitindo, né? Nós precisamos observar sobre a luz da LGBT também, tá? Se realmente, para que você precisa daquela informação? Então, dou um exemplo bem banal. Eu vou fazer uma pesquisa. Legal, pode fazer pesquisa, tá? Mas eu quero fazer recortes de faixa etárias para ver se os milênios ou se os mais velhos, tá? Ok, tá? Coloca lá no formulário, tá? Qual é a sua faixa etária? Você não precisa necessariamente... Você pode perguntar a data de nascimento? Pode, tá? Mas para qual a finalidade que você quer? Se são para faixas etárias, não pergunte necessariamente a data de aniversário, de nascimento da pessoa, tá? Estabeleça necessariamente os ranges de faixa etária que você quer, tá? E aquilo não necessariamente se torna um dado sensível que você precisa olhar sobre a luz do LGPD. Então, assim, a LGPD com tecnologia, tá? Não só a questão do consentimento, mas o que você pode e, principalmente, o que você não deve necessariamente perguntar para o usuário. É uma questão muito importante, né? Assim, pegando o gancho dos nãos, né? Muitas vezes também quando se fala muito em código de conduta, por exemplo, né? Vai dar muito trabalho, não dá para fazer tão complexo, e aí sempre vem a máxima, né? Comece ali como, sei lá, os 10 mandamentos, né, do cristianismo ali, sempre é não matar, não roubar. Então, às vezes até o não, às vezes ele não cai muito bem, mas para determinados assuntos, né, como a gente já sabia, não aceitamos corrupção de qualquer maneira, qualquer que seja ela, ativa, passiva, qualquer que seja. Então, às vezes esses tipos de regramentos, né, com nãos, eles também já começam bem, né? Embora às vezes a gente não goste muito de escutar nãos, mas para esse tipo de coisa, com sinceridade, pelo que eu vejo, ao menos realidade, por exemplo, empresas catarinenses, né? Depois a gente vai chegar na terceira pergunta sobre PMEs, né? Às vezes é preferível, né? Faz aí 10 mandamentos, 6 mandamentos, 5 mandamentos, e começa, né? Coloca aí a coisa em prática. Preferível fazer o cumprimento de 5 do que não conseguir cumprir 10, né? Então, acho que o corte, mais ou menos, para iniciar, realmente os nãos, às vezes, eles funcionam com eficácia. Bem, pessoal... Doutor André, eu vou lhe lançar o diga. desafio de vir falar não numa empresa, numa startup tecnologia. Eu quero lhe lançar esse desafio para ver como é que é. Eu concordo que é desafiador, mas, assim, por exemplo, não como não praticar racismo, não praticar assédio de qualquer ordem, não corromper, né? É mais ou menos nesse... já tem alguns mandamentos, né? Mas eu concordo, sim, que é desafiador. Startup, e claro, a batida, né, a dinâmica é muito grande. Eu imagino que certamente alguns nãos vai ter saia justa, né, vai ter bola dividida, certeza, né? Eu gostei muito da maneira como o Fábio trouxe. Eu acho que essa visão da área de compliance como bloqueador de negócio, como protetor e única exclusivamente da moral e dos bons costumes, ela se modificou bastante nos últimos anos. Eu entendo que a nossa função hoje é, sim, resguardar a moral e os bons costumes, vamos utilizar, assim, mas sim os valores da empresa. E esses valores da empresa, eles têm que estar arraigados dentro da cultura de compliance que você tem que disseminar. E
E é através, talvez, justamente desse entendimento de que não nos basta conhecer aquilo que a gente não pode fazer, mas principalmente traduzir para as demais equipes aquilo que a gente pode fazer e da melhor maneira a ser feita, é que é o grande pulo do gato nesse sentido. Eu usava muito uma frase, e aí voltando aqui para o tema da nossa palestra, eu usava muito uma frase há 4 anos atrás, quando eu entrei no Ivenx, 4 anos e meio atrás, vamos trabalhar com a ferramenta que a gente tem hoje. Se a gente não consegue ter monitoramento transacional através de uma super ferramenta com 19, com 44, hoje eu tenho 66 tipologias setadas dentro da minha ferramenta de monitoramento transacional, pois a gente conseguiu criar 7 padrões dentro do meu sistema core de transações, beleza. Eu estou trabalhando com a ferramenta que eu tenho hoje e eu vou trabalhar para melhorar. Então, essa melhoria contínua também faz parte, né? E é através de ferramentas de tecnologia que a gente atinge aí essa melhoria contínua. Então, acho que faz bastante sentido a visão geral que a gente está trazendo. E até teve um participante que comentou sobre a LGPD aqui, trazendo que existem outras 9 bases e que o consentimento realmente é o mais frágil. Sem dúvida nenhuma, esse conhecimento, e é por isso que eu disse, se a gente for falar sobre a LGPD, a gente pode ficar 15 dias aqui discutindo, mas o ponto principal é como utilizar isso. E quem tem que te falar o que pode, o que não pode, para onde que a gente vai, como que esse dado pode ser melhor utilizado dentro de casa, cabe a nós. Cabe àqueles que entendem efetivamente daquilo que faz sentido para a empresa, daquele negócio que está resguardado pelos princípios da regulamentação que rege o seu modelo de negócio e como ele pode ser melhor aplicado para alcançar o objetivo comum, que é o crescimento da empresa. Eu concordo bastante. Por favor, pode ir. Não, eu concordo muito com o que a doutora Fernanda falou, tá? Dentro da filosofia que o Pablo também trouxe. Tá? Eu acho que, assim, falar não, muitas vezes, é o caminho mais rápido e fácil, tá? Mas acho que construir o sim, tá? Que eu acho que é o grande segredo da nossa atividade. Tá? Então, acho que o exemplo que eu quis dar foi justamente isso. Tá? Assim, falar não para o cara colocar um formulário, né, da data de nascimento, tá? Mas qual que seria o sim? Dá para você fazer a pesquisa, tá? Só que em vez de colocar a data de nascimento, tá? Coloca a faixa etária, tá? Então, assim, construir o sim, tá? Minimizando necessariamente... Não identifica o fulaninho, busca o dado que você quer para a tua pesquisa. Exato, tá? Eu acho que, de novo, tá? Acho que sem dúvida, né, a questão do consentimento e da relepência são alguns dos aspectos, tá? Mas acho que também criou-se uma falsa ilusão, acho que no Brasil, tá? Eu acompanhei muito de perto todas as discussões, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E acho que nós temos essas manias, às vezes, né, de importar temas do exterior, tá? Então, assim, temos novos DPO. Gente, tá? Primeiro que o acrônimo no Brasil é bem pior que o DPO, que é um Data Protection Office, tá? Se vocês forem ler a lei brasileira, ela fala de um ET, né? Um encarregado de tratamento de dados, né? É um encarregado de tratamento, né? Então, assim, né? Quem, na verdade, né, acho que voltando para o tema do Dr. Fábio, tá? É muito importante, né, a conscientização dos indivíduos, tá? Como, né, ele como guardião da informação, tá? Ou ele como, principalmente, né, a primeira linha de defesa que necessariamente vai classificar adequadamente os dados, tá? E vai proteger necessariamente os dados, tá? Isso torna praticamente, tá, desnecessário, vamos dizer assim, tá? Ou tornaria desnecessário, tá, as atividades, vamos assim, ou minimizariam bastante, tá, as atividades, né, relacionadas a ter que fazer os monitoramentos ou a supervisão relacionada a isso. Tá? Então, acho que, assim, trabalhar sempre na questão da conscientização, tá? Na prevenção, né? Evita necessariamente que lá na frente eu tenha que dizer não ou ter que bloquear alguma coisa desnecessariamente. Ok. Só queria comentar... Por favor. Reinaldo, eu também sou da época de fazer due diligence no Google, tá?
Gente, isso não está mas, longe, tá? De novo, a gente tem que trabalhar. não, mas é isso que eu estou falando, são 4 várias anos e meio realidades. atrás eu fazia a mesma coisa, e hoje, se bobear, os meus analistas mais antigos, aqueles que têm aquela percepção, eles fazem isso, independente do resultado que traz a diligência do sisteminha que gera lá. Mas eu entre queria nós, pôr nesse... a gente acaba achando mais coisa ali. É verdade, não. Mas eu queria pôr nesse gancho para mostrar a evolução da necessidade que você tem. Então, qual que é a melhor solução? A melhor solução é a que você desenhou, que é melhor para você naquele momento. Né? Então, para determinada empresa, naquele momento, é o ideal ou o suficiente fazer uma pesquisa de Google, né? Sem fazer... Perfeito. Ou qualquer outro buscador de internet, vamos chamar, sem fazer, né? Falar de Google específico. Qualquer buscador de internet aí, né? Então... mas às vezes você vai aprimorando isso para pegando outras empresas que possam fazer serviço para você. Mas você tem empresas menores, né, que para elas hoje é 100% suficiente fazer uma análise de um Google, um buscador de internet, Exato. seja lá o que for. Né? Ou a mesma ou contratar coisa, esse outra canal ferramenta de não é ética. sustentável por uma questão de custo, né? Sim, ou esse canal, né? Canal de denúncia, canal de ética, ou seja lá o nome, né? Teve uma vez eu fui perguntado, falei, pô, mas eu estou implementando um programa aqui de compliance e me pedem para ter um canal de denúncia, canal de ética, né? E me foi sugerido ter um canal externo 24 horas, 7 dias por semana. Eu perguntei, mas você precisa disso? Você tem uma empresa com 100 funcionários. Você precisa gastar esse dinheiro? Ou você ter aquela caixa no banheiro, ou um e-mail que não te custa nada, né? Colocar o nome, canal de ética, ou seja lá o que for, né? Para qualquer funcionário conseguir mandar um e-mail para a pessoa de compliance da sua empresa, não é o suficiente para você, e logicamente isso está bem comunicado para todos, seja para clientes, funcionários ou para fornecedores, isso é suficiente. Então, qual que é a melhor solução? Você ter um canal 24 horas por dia, 7 dias por semana terceirizado, ou somente ter um e-mail ou uma caixa dentro do banheiro lá, né? Então, qual que é a melhor solução? Um software gigantesco, um buscador mundial, uma empresa que suporta isso, ou nesse momento é um buscador de internet, mais a palavra corrupção, né? Como o Renato comentou, né? Então, a melhor solução é a que se adapta para você no teu negócio. Não existe uma resposta única, nem uma solução mágica. O meu coordenador de prevenção à lavagem de dinheiro está assistindo a gente e está aqui colaborando conosco, né, Peterson, dizendo que isso é uma abordagem baseada em risco, baseada no tamanho da empresa. E é exatamente isso. É exatamente isso. Uma vez eu dei um treinamento para uma empresa que tinha 16 funcionários, sendo que no mínimo uns 10 eram pessoas de produção. Ele falou, como é que eu vou ter uma pessoa de compliance? O que eu vou implementar aqui? Tudo passar na minha mão? Então, cada um tem sua necessidade. Mas, com certeza, pode implementar alguma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, temos então para a segunda. O chamado analfabetismo digital, ele pode ser um impeditivo para a adoção de tecnologias? Acho que talvez eu possa começar, tá? Mesmo porque, assim como esse exemplo que o Fábio falou, tá? Nós temos, né, uma grande parte do nosso operacional, né, que não tem um desktop na frente, né? São pessoas de operação mesmo, tá? Acho que é uma realidade um pouco diferente do e-banks, né? Mas outro dia também eu vi uma estatística bastante interessante, nem meditar, tá? O brasileiro, tá? Ele tem muitos americanos não entendem, por exemplo, tá? Por que a gente usa tanto mensagem gravada no WhatsApp, tá? Ou em mensagem de voz, tá? Aí eu tive que explicar para um americano uma vez, falando o seguinte: porque você nunca teve que chamar um diarista, tá? Uma pessoa que faz né? Que vai fazer uma pintura, encanador, alguma coisa, tá? Porque, me desculpa, a realidade deles é o seguinte, tá? É uma ferramenta tecnológica, mas ele tem dificuldade de digitar mesmo, tá? Então, é mais fácil ele gravar a mensagem, né? Então, na verdade, a tecnologia, ela ajuda, e ajuda muito essas pessoas, vamos dizer assim, tá? A entrar, inclusive, no mercado de trabalho, mas você também tem que levar em consideração, tá? Que para ela escrever, né, no teclado, tá, uma mensagem, né, com português correto também, tá? Ela tem uma certa limitação, tá? E a gente está falando do analfabetismo digital, tá? Mas o analfabetismo funcional no Brasil não é alguma coisa a se desprezar, né?
inclusive as fintechs como a WeBanks, por exemplo, tá? Acho que tem soluções fantásticas relacionadas a isso, né? Onde o cara simplesmente tira uma foto do documento, tira uma foto dele mesmo, tá? E consegue evoluir com coisas que seriam extremamente difíceis sem necessariamente a tecnologia, tá? Então, acho que assim, a tecnologia, ela sim, ela cria um abismo, principalmente, né, para uma parte da população que não tem necessariamente acesso a isso, né? Mas ela também pode ser uma ponte para uma boa parte da população, tá? Que tem até não só o analfabetismo digital, mas até um analfabetismo funcional. É isso que o Reinaldo trouxe, e aí fazendo realmente esse link com o nosso core business aqui, um dos nossos... a gente tem como missão dar acesso, né? Então, nós damos acesso. E é através da tecnologia, é através da criação, efetivamente, desse nosso modelo de negócio que a gente dá acesso a milhares de latino-americanos acessarem os mercados lá de fora. Que há pouco tempo atrás, o brasileiro não conseguia comprar no site chinês, porque ele não tinha um meio de pagamento capaz de efetuar essa compra. Então, sem dúvida nenhuma, existe aí um abismo que é maior do que o tecnológico. Existe aí um abismo cultural importante. E talvez seja, e na minha percepção, esse que é o maior dos desafios para a grande população. Não é uma questão tecnológica, porque todo mundo hoje consegue comprar um smartphone e fazer 1 bilhão de acessos e, enfim, conexões através desse telefone. Mas e aí? O que mais ele pode fazer? Esse ponto que acaba sendo um grande empecilho para a grande maioria da nossa população. Eu acho assim, né? Bobear tem mais celular no Brasil do que pessoas, né? Agora, uma coisa... Eu acho que tem essa pessoa... estatística, inclusive. Tem. Assim, uma coisa, nós brasileiros, de uma forma geral, como pessoas físicas, né? Nós queremos ser o analfabeto digital? Não, todo mundo hoje tem um smartphone, se conversa por Instagram, Facebook, WhatsApp, ou seja lá o que for, né? Então, nesse sentido, não são analfabetos digitais, né? Mas trazendo isso para dentro da empresa, né? As pessoas querem ser analfabetos digitais, né? De repente, estamos para muita coisa, né? Como, por exemplo, falando de treinamento, né? Como o Reinaldo comentou, né? Tem muita pessoa que não tem um desktop na frente. Nossa realidade também é essa, né? Como eu alcanço essas pessoas, né? Uma coisa é falar, tô aqui no Teams, não seja lá qual software que for, no Zoom, né? Tô dando um treinamento, como eu comentei lá, né? No nosso primeiro exemplo, para 4.000 pessoas em 25 países, coloquei lá uma gamificação, né? Mas para outras pessoas que não têm essa facilidade de ter esse computador na frente, como é que eu alcanço, né? Ou a pessoa quer ser alcançada de uma forma digital, né? Então, por exemplo, nós, todos os anos, tem lá o início da produção na fábrica. Então, nós pedimos sempre um momento para ir lá falar sobre alguma coisa de integridade ou compliance. Então, está toda a produção parada, a pessoa vê lá, é face to face. Nós vamos lá e conversamos sobre determinado assunto. Então, tem um módulo de novos funcionários, né? Então, ele quer ter lá um contato visual com uma pessoa, né? Então, a gente tem que sempre balancear isso daí, né? Até que ponto eu posso andar com a tecnologia, principalmente quando eu estou falando de treinamento, né? De comunicação, e até que ponto eu posso isso via digital, né? Então, esse balanço do que é o analfabeto digital, o que não é, ou até que ponto é interessante para a pessoa ser analfabeto digital. Falar assim, eu não sabia, né? Mas eu acesso o celular o dia inteiro. Mas isso que você está me falando da empresa, eu também não sabia. Então, a gente precisa tomar cuidado, que isso aí, às vezes pode ser uma cilada para nós, né? Então, tem que ter esse balanço, né? E esse termômetro na nossa cabeça sempre é importante para a gente poder trabalhar nosso dia a dia, até que ponto a gente pode, quais ferramentas a gente pode aplicar. E a gente está indo muito longe, né? Em termos de treinamento e awareness, uma televisão ligada no chão de fábrica, ela já traz alguns conceitos e mensagens que podem chegar a toda a linha de produção. Obviamente, sim, o ambiente que eu tenho é completamente diferente do que você precisa lidar, Fábio, e eu enxergo que a gente acaba indo, muitas vezes, muito longe, tentando fazer lá o grande, quando o pequeno já traria tanto benefício, até mais benefício, do que efetivamente aí a utilização de
grandes ferramentas ou de funcionalidades diversas. Verdade. Sem dúvida. Trago a terceira pergunta aí para debatermos. Os investimentos em tecnologia podem ser bem altos, e aí, por um outro lado, a realidade das PMEs, né? Como as pequenas e médias empresas podem ter acesso a essas soluções de tecnologia, mas tendo realidades diferentes com as grandes corporações. Acho que a gente já debateu um pouquinho até esse tema, né? E trouxe aí. Vamos falar um pouco mais vamos trabalhar com o que a gente tem hoje, né? E aquilo que efetivamente faz sentido para a tua empresa nesse momento. Um ponto que a gente fala muito quando traz questões de programa de compliance, de integridade, é o tom from the top. E eu ouso discordar um pouquinho aqui. Muitas vezes a cultura é criada através do chão e não através do topo. E isso chega no meio termo. E esse é um ponto importantíssimo para PMEs, ao meu ver. Depende do objetivo que você quer alcançar, não adianta começar só por cima. Você tem que começar pelos dois lados, para se atingir ali o objetivo. E em termos de ferramental, tecnologia, você não precisa de nada disso. Você precisa, na verdade, de conhecimento. E difusão de conhecimento por cima e por baixo se faz sem gastar um centavo, ou sem necessariamente precisar de ferramental. Você precisa de boa vontade e conhecimento. Basta. Então, eu acho que a realidade de pequenas e médias empresas, ela tem que ser voltada para aquilo que é necessário para a empresa naquele momento. A comparação com grandes, ou com a letra fria da lei, ou com aquilo que o colega que já virou média e deixou de ser pequena está fazendo, não faz sentido para a tua empresa naquele momento. E esse pode ser um grande... tem que ser, o dono, porque é uma empresa de dono, uma PME é sempre uma empresa de dono. E essa pessoa é que tem que ser tem que ter essa sagacidade de entender, opa, eu preciso seguir por esse caminho, mas não necessariamente eu tenho que ter toda essa robustez no meu programa para que eu atinja isso, para que eu consiga cumprir com a regulação, para que eu consiga atingir o meu objetivo. Keep simple, né? Tem que ser um keep simple num primeiro momento. Para não ser muito repetitivo, André, vou contar um segredo aqui. Na verdade, nós, grandes empresas, né, falando em nome de uma empresa que tem 100 mil funcionários, tá? Nós tentamos muito copiar as PMEs, tá? Ou seja, transformar um grande problema, tá, em pequenos e médios problemas, vamos dizer assim, tá? E aí, como o Dr. Fábio falou bem, tá? Tentar adaptar para cada uma das realidades que nós temos, tá? Se num lugar pode ser no computador, no outro pode ser um tablet, tá? No outro lugar pode ser, né, um momento de segurança, tá? Tentar identificar esses pequenos, esses microcosmos, essas pequenas e médias estruturas que existem dentro da empresa, tá? Para tentar ser o mais efetivo possível, tá? Mas, para não só ficar dentro da teoria, tá? Eu diria, tá, que as PMEs elas podem contar com uma série de soluções tecnológicas gratuitas que existem hoje, né? Então, aí, voltando para os pilares que a doutora Fernanda bem explicou ali, tá? Se você quiser fazer, né, um sistema de comunicação, tá? Eu sugiro que vocês entrem, por exemplo, tá, no site da CGU, né? Não tenho dinheiro para fazer uma arte de comunicação de temas de compliance, tá? Segue o perfil da CGU ali, que os caras, eles publicam, tá? Semana sim, semana também, tá? Um material gratuito, super fácil de se adaptar, tá? Pede uma licença para eles, se você eventualmente vai querer utilizar, tá? Mas ideias não faltam ali, tá? O Dr. Fábio também falou sobre os treinamentos, tá? Não tenho referências para a questão dos treinamentos. O próprio observatório, tá? Ele criou uma plataforma dentro do YouTube que hoje está gratuita, tá? Eu, assim, sugiro, tá, que entre lá, tá? Tem inúmeros capítulos, tá? Para que você possa utilizar qualquer um deles, tá? De uma maneira totalmente acessível também, sem necessariamente gastar. Nós, grandes empresas, nós acabamos construindo ou investindo muito dinheiro, vamos dizer assim, tá? Porque tem que ter o logo da empresa, porque tem que ter o design gráfico da empresa, tá? Porque tem que estar numa plataforma segura dentro de uma empresa, tá?
Mas uma pequena e média empresa, um pouco mais flexível, tá? Pode pegar esse material do YouTube, não só do Observatório, mas de várias outras referências que podem ser utilizados, tá? O Fábio também me mencionou bem claramente, tá? Se você não se sente só confortável, só com a caixinha, né, no banheiro, tá? Pede para o seu pessoal de TI, tá? Uma caixa postal a mais, tá? denúncia@empresa.com.br, tá? Que já é uma solução tecnológica de baixíssimo custo, tá? Para falar de algumas outras também, tá? Eu acho que a Alliance for Integrity, tá? Não sei se todos conhecem, tá? Mas também desenvolveu um app, tá? Para você fazer um self-assessment da sua empresa, até para você medir o nível de maturidade do seu sistema de integridade. Esse app é totalmente gratuito também, tá? Para as pequenas e médias empresas entrarem lá e fazer um self-assessment, coisa que para as grandes empresas custa um bom dinheiro, né? Contratar um consultor externo, né? Fazer pesquisas, né? E fazer N entrevistas internamente, tá? E acho que o Fábio também falou da questão da gamificação, tá? Se vocês entrarem em alguns sites, tá? Como o Kahoot, tá? Ou o Slido, tá? Eles te permitem ali algumas facilidades, né? Bastante dinâmicas também, gratuitas, tá? Óbvio, né? Como você bem falou, doutor André, tá? Assim, se você quiser escalar, se quiser crescer, quiser, obviamente, né, ter algumas facilidades a mais, tá? Tem um custo, mas também é um custo bastante acessível, eu diria, tá? Um custo que não é necessariamente impeditivo para pequenas e médias empresas, tá? Então, eu diria que tecnologia está aí, tá? Tem várias soluções gratuitas, tá? Gratuitas, inclusive, para pequenas e médias empresas, para poderem não só começar, tá? Mas se desenvolver bem nos temas de compliance. Ok. Acho que Oi, diga, Fábio, por favor. Perdão, só um comentário. Agradeço aí ao Reinaldo e Fernanda também pelos comentários aí. Eu acho assim, uma vez eu li isso, ficou muito na minha mente, né? Para trabalhar em compliance, precisa gostar de pessoas, né? Então, você precisa gostar de relacionamento, gostar de pessoas, gostar de conversar, gostar de trocar ideia, gostar de ouvir, gostar de falar, né? Então, para qualquer tipo de empresa, o primeiro passo é ter uma pessoa de compliance, né? Pô, mas a minha empresa é pequena, é média, eu não tenho condições de ter uma pessoa full-time para trabalhar nisso. Nunca pedimos isso. Se você tem uma pessoa que tem 20% do seu tempo, 30% do seu tempo, que se dedica a essa cultura de compliance dentro da empresa, já vai ser um ganho enorme, né? Então, isso é que é importante. Ter uma pessoa que consiga falar, que consiga buscar esses riscos, avaliar esses riscos, o tom from the top, né, que a Fernanda comentou, mas o tom from the middle também é muito importante, né? Tudo isso faz parte dessa cultura de compliance que toda empresa pode ter, né? Então, nomear uma pessoa e começar o primeiro passo, ter um código de ética com os valores da empresa, o que a empresa entende como realidade para ela, acho que é o primeiro grande passo para qualquer empresa, e isso não tem tamanho. Verdade. Pessoal, nós temos ainda outras perguntas, só que também estamos batendo aí no horário. Eu sugiro, primeiro, né, o Márcio nos colocou aqui uma pergunta do público, eu vou mirar nessa pergunta e aí, de repente, sobrando um tempo, uma última, né, e aí a gente faz o desfecho, ok? Então, essa do público é uma pessoa participante aí do evento, a Luana. Poderiam compartilhar aqui as informações das soluções gratuitas comentadas pelos painelistas, né? Então, alguns eu tinha anotado, o doutor Reinaldo me corrige aí, mas a CGU, né? Então, acessar o website da CGU, né? Da Controladoria Geral da União, do Observatório Nacional, também tem algumas coisas ali, e teria um terceiro e quarto que eu não anotei corretamente, né? Não sei se é self-service, aí, se puderes comentar, por favor. Até para o pessoal acompanhar, André, eu sugiro que a gente posta talvez no LinkedIn aí do próprio evento, tá? E aí, se vierem outras referências, daí a gente coloca ali também, tá bom? Perfeito, ótimo, maravilha. E aí, então, para que a gente vá para o final, exemplos de tecnologia
com compliance, tecnologia com compliance, né? Como, né? Essas tecnologias vêm com a DD, né? Due Diligence, canal de denúncia, monitoramento, prevenção, lavagem de dinheiro e sanções, né? Alguma coisa, se vocês podem dar de exemplos que tenham esse binômio aí, né? Tecnologia com compliance. Aqui é outra vasta lista que a gente pode trazer, né, de ferramental. Sim. Por isso que eu deixei essa para o final aí, tinham outras duas perguntas, mas eu acho que essa também é interessante, doutora Fernanda. É claro, né, para cada, talvez, desses exemplos que eu dei, né, da due diligência, qual ferramenta que une tecnologia e compliance? Já deve ter bastante coisa. Várias, né? Sim. Eu acho que vale trazer para o público aqui essa questão do viés. Qual que é o viés do teu programa de compliance? Você está dentro de uma indústria financeira ou você está dentro de uma indústria automobilística que se preocupa um pouco mais com ética, integridade, anticorrupção e suborno? Ou você está se preocupando com todos esses pontos, mas você tem uma regulação específica de prevenção à lavagem de dinheiro que você precisa cumprir? Onde você vai voltar os esforços da tua equipe e, principalmente, o seu budget? Porque... aí entra um grande X. Essas ferramentas são caras. E dependendo do volume que você tem de verificações ou de diligências a serem feitas dentro da sua empresa, isso vai se tornar um dos principais gastadores de dinheiro da sua empresa. Então, isso impacta diretamente em resultado. E nós, como áreas de back-office, acabamos trazendo um pouco de uma falsa sensação de prejuízo quando se olha os valores desse ferramental refletidos lá no resultado. Então, eu não sei se seria muito salutar a gente trazer exemplos ou empresas que trabalham com esse tipo de serviços, mas o que seria interessante é voltar à discussão daquilo que... Qual é a importância efetiva deste ferramental dentro do seu modelo de negócio nesse momento? Acho, Fernanda, e aí fica aqui uma reflexão para a gente complementar e até encerrar aqui, porque eu acho que é por aí que precisa ir quando você pensa em criação, em otimização e, inclusive, em melhoria dos teus processos dentro da tua área de compliance. Vale. Acho que até aquele jargão, né? Quanto que todo mundo fala, né? Quanto custa o compliance, né? A resposta é quanto custa o não compliance, né? O não, exato. É muito mais, né? Aí entra o não. Então, sim. Então, para nós, por exemplo, nós somos regulamentados, além de estar no nosso código de integridade, lógico, né? A gente, por exemplo, não vende para país sancionado, né? Exato. Então, vamos imaginar que a Coreia do Norte, que é um exemplo fácil, né? Quer comprar um veículo, nós vamos vender, né? Como é que eu garanto nos meus processos que eu não vou vender um veículo para lá? Né? E nós somos regulamentados pelo COAF aqui no Brasil também, né? Falando de prevenção à lavagem de dinheiro. Como eu monitoro isso? Então, eu tenho que ter ferramentas, pelo volume de transação que a gente tem, que monitore esse tipo de coisa. Não tem como, né? Então, a tecnologia está dentro dos nossos processos, né? Então, seja no caso aí de uma prevenção à lavagem de dinheiro, verificação, por exemplo, de um produto americano que não pode entrar em Cuba, né? Então, você tem vários casos aí de pessoas sancionadas, países sancionados, empresas sancionadas, né, que nós temos que tomar cuidado exatamente para evitar esse custo do não compliance. Então, o compliance trabalha muito o quê? Mitigação dos riscos, né? Mapeamento e mitigação de riscos. E como é que a gente faz isso hoje? Com a tecnologia, monitorando da melhor forma possível, seja através da due diligence, que é uma coisa mais preventiva dos nossos parceiros, né? Mas esse dia a dia também, né? A cada venda, a cada faturamento que eu preciso verificar, exatamente sempre tentando mitigar esses riscos, né? Então, de uma forma geral, tem a tecnologia, essas grandes plataformas, mas, do outro lado, a gente também tem que trabalhar nessas sementes de compliance que a gente tem que colocar na cabeça aí das pequenas, médias empresas, dos nossos parceiros e também dos seus funcionários, que isso aí acaba retribuindo para a própria sociedade. A realidade, por exemplo, catarinense, né? Muita empresa familiar, né? Muitas das vezes também que acabam transacionando, né? Se relacionando com um órgão público
e costumeiramente eu menciono, né, há muita legislação desde a Lei 12.846 de 2013, um levante, se a gente colocar num gráfico, né, o gráfico ainda continua em ascensão na produção de legislação, seja de estados, seja de municípios, dizendo, olha, vocês têm que ter um programa efetivo de compliance para participar de licitações e pregões, né? Por exemplo, pequenas que não têm isso, já vão começar a perder espaço, né? Às vezes é um critério de diferenciação que vem numa licitação dessa. Eu forneço merenda para uma escola pública. Daqui a pouco, meu vizinho, que também fornece, ele tem ali os 6 mandamentos, né? Ou os nãos, para se construir os sims, e aí, de repente, esse cara que é vizinho, ele vai conseguindo se inserir nesse contexto aí. Então, eu na minha visão, né, tenho uma visão até esperançosa nisso aí, porque eu acho que veio realmente para ficar, e quem não começar a se adequar, começar de alguma maneira, mesmo que simples, vai ficando para trás, assim, e o para trás eu acho que até vertiginosamente, né? André, desculpa, só altamente bem lembrado esse comentário dessa lei, né? Nossos concessionários vivem isso, porque eles vendem para o governo. Então, a gente está trabalhando com eles, todos eles têm um programa de compliance implementado, que no final pode ser um fator competitivo. Eu vejo... Esse é um ponto para um próximo painel, isso, quase, né? exatamente, exatamente. É como o compliance agrega valor ao teu negócio, como que a gente gera valor, e como a gente não é só uma área de despesa, muito pelo contrário, é um fator competitivo, sem dúvida nenhuma. Tocasse num ponto bem interessante, que olha lá o resultado, e daqui a pouco são áreas que, às vezes, para o gestor, isso aí só gera custo, mas às vezes é tão imaterial que está envolvido ali que não se consegue mensurar aí daqui a pouco o ganho efetivo, talvez de um programa numa concorrência com o teu vizinho, né? Então, isso aí eu acho que é muito interessante. Penso eu que também, talvez com essas ferramentas, a gente consiga identificar que ele é um ramo que não é só de custo, né? Que ele é um ramo que ele traz faturamento. Eu acho que isso aí também é muito interessante. Indicadores, né? Exatamente. Doutor Reinaldo, alguma ponderação com relação a essa pergunta? Eu não sei se o Márcio ali tinha dito se a gente pode indo mais além, ou a gente já tem como ir se despedindo? Se despedindo. Então, como no início começamos com a doutora Fernanda, finalizamos então com ela, por favor. Aí depois passamos para os demais. Pessoal, foi um imenso prazer essa troca de conhecimento, esse grande bate-papo que nós fizemos aqui hoje. Queria agradecer à Rede Paranaense de Compliance por ter me convidado a participar desse painel, e também a Eugênia e Márcio por terem tão bem conduzido tudo isso. E permaneço à disposição, eu compartilho depois os meus contatos, fiquem muito à vontade para entrar em contato sempre que necessário. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado também. Doutor Fábio, por favor. Eu agradeço também o convite, né? Agradeço a participação dos meus colegas, todos os inputs que foram dados aí, excelentes, né? Acho que tudo agrega, né? E tudo eles acabam tendo um ponto focal aí da importância, né? Do compliance, de andar a tecnologia junto com o compliance e dos benefícios que isso pode trazer para nós e também para nossas empresas. Eu agradeço uma vez mais aí a todos, 100% à disposição também. Doutor Reinaldo. Bem, parabenizo a todos aí, acho que aprendi bastante nesse painel também, tá? Queria agradecer de novo aí, né, ao observatório, né, parabenizar o Márcio, André, tá? Acho que parabenizar também Fernanda e Pá pelas excelentes contribuições também. Acho que esse tema de tecnologia, né, é um tema bastante apaixonante, né, que traz muitas oportunidades, mas também aumenta necessariamente o risco em vários aspectos, como a gente tentou discutir. Mas eu queria só puxar um gancho, tá, com o que o Fábio falou, tá,
que realmente, tá, por mais que a gente invista ou que a gente adentre, né, no campo da tecnologia, tá, a questão, tá, do compliance está muito ligada ao ser humano, né, ao indivíduo, tá, ao comportamento da pessoa, tá. Então, a atenção não só para a tecnologia, mas principalmente para as pessoas é muito importante para o sistema de compliance, tá. E principalmente, né, para aqueles que têm medo às vezes ou alguns receios, né, de que as máquinas substituem os homens, tá. Seguramente não, tá? Acho que assim as máquinas não substituirão os homens, só as mulheres conseguem substituir os homens, tá, pela sua eficiência, tá bom? Obrigado. Obrigado também. Primeiro agradecer aí ao Márcio, né, ao pessoal todo da Rede Paranaense, de Compliance, ao pessoal da Rede Catarinense de Compliance, especialmente a Adelita, que indicou meu nome para moderar. Desculpem aí se eu me meti um pouquinho, às vezes, em comentar além da moderação, mas realmente tem alguns temas que são muito interessantes, e como a doutora Fernanda falou, fica, às vezes, aquele gosto de quero mais, né? Num próximo a gente conseguir debater outros assuntos, deixar sempre vivo, para que a gente consiga fazer um país aí melhor. Muito obrigado mesmo, e que a gente esteja aí nos próximos encontros unindo forças com a Rede Paranaense e Rede Catarinense. Um grande abraço para todos, viu? Obrigado. Obrigado mais uma vez, André, por ter moderado. Eu queria agradecer a todos, a Fernando, o Fábio, e também o Reinaldo, o outro, por terem feito esse painel. E achei legal porque trouxeram exemplos muito práticos, né, de como funciona dentro do compliance e todos alguns dos grandes dilemas, né? Então, e como a tecnologia realmente consegue nos apoiar. Se a gente parar para pensar na minha carreira lá no início, vocês que estão aqui com a gente sabem disso, lá 20 anos atrás, onde não tinha nem o Google, mal existia, o Yahoo ainda dominava, era outra coisa, os BBS, era muito diferente. E eu acho que tem uma vantagem, pensando na conformidade, no compliance, veio só para apoiar, né? Veio só para sustentar cada vez mais o negócio, e não é a questão de, eu não gosto nunca de falar que isso é um custo, na verdade realmente é um investimento, porque a não conformidade é infinitamente mais cara do que a conformidade, sem pensar em lado financeiro, é perda de cliente, é perda de reputação, vários outros riscos envolvidos. Então realmente foi muito bem colocado aí por vocês, muito obrigado. Obrigado, Andrezão, por ter feito e aceitado o desafio também de moderar.